Disruptor endócrino, o que que é? Porque com certeza tem é. gente Acho ali que tem que gente que não não consegue sabe nem falar o que é. a palavra. Exato. É um trava-língua, né? Trava-língua. Disruptor endócrino. É. Vamos deixar a doutora começar respondendo essa pergunta e eu vou entrar com ela na nutrição. A gente tem algumas substâncias de oferta, né, tanto da alimentação quanto, enfim, de consumos ali dentro onde vem o armazenamento da sua comida. Ainda não tem todos os descobertos ainda, né? A gente tem alguns que eles podem modificar algumas questões genéticas, né? A intraepigenética, favorecendo a mutação de alguns genes que você pode ter vindo deles de família, hereditários, ou às vezes o casamento do gene com o pai, da mãe ali, e aí favorecendo algumas doenças autoimunes, cânceres e assim vai. Então, essa é uma pergunta até interessante, que tem que eu ia até gravar um vídeo num comentário do podcast, que fala, doutora, se então, que eu estava falando que 80% dos casos de câncer de mama, eles não têm origem genético hereditária, eles são adquiridos. E aí a pessoa fala como que eles são adquiridos? Através dessa oferta de disruptores endócrinos e estilo de vida também, né? Sedentarismo, obesidade, aumenta em 7 vezes o risco de câncer de mama por causa do estrogênio, que a gente acabou de explicar aqui. Que mostra que a falta de hormônio é tão cancerígena quanto o excesso do hormônio. Sim. Então, assim, a gente ainda está naquele tabu de achar que a reposição hormonal causa câncer. Mas isso é um artigo da década de 70, né? Isso, WHI. O WHI que veio... E a gente não adere isso para nossa rotina ainda, né? Ainda tem pacientes que têm medo da reposição. Com certeza. Né? De vir no médico fazer a reposição pecado. e de ter câncer. Então, zero qualidade de vida. É importante a gente citar isso, porque esse é um estudo científico que, quando você decreta, né, num estudo científico que aquilo tem um fator de risco importante, como aconteceu nesse estudo, dali para frente, tudo relacionado àquilo é bloqueado. Só que esse estudo ele tem muito viés de erro, e dentro da classe médica a gente sabe disso. Quando você analisa um estudo científico, você analisa o quanto que ele pode ter de viés de acerto e de erro. E o WHI, a gente sabe que ele tem muito viés de erro. Ele foi aplicado, um braço hormonal, ele tinha aumento de risco de câncer, um outro braço hormonal não tinha aumento de risco, que era um tipo só de hormônio, que era só o estrogênio. O que tinha estrogênio e progesterona, a gente tinha um aumento de risco em 12%, mas ele foi aplicado em mulheres que tinham mais de 10 anos de menopausa, que eram mulheres por volta dos 65 anos. Ou seja, comumente a gente não coloca reposição hormonal nesse tipo de mulher, a gente coloca antes. Em mulheres que não tinham escalonamento, eram tabagistas, sedentárias, obesas, ou seja, a gente avalia fatores de risco para fazer reposição hormonal. Foram utilizados a via de administração, que a gente está falando isso nesses 2 últimos podcasts, que é a via de administração oral, que tem metabolização hepática, e eram hormônios que tinham um tipo bioquímico, essa composição de estrogênio e progesterona, a gente tem vários tipos, tá? Desse em especial do WHI, ele era de urina de égua. Então, hoje, a gente utiliza hormônios que têm uma questão molecular muito parecida com a nossa e uma via de administração diferente. Que são os bioidênticos. Né? E lembrar também que bioidêntico, que todo mundo fala, não é só o manipulado, tem bioidêntico que é vendido em farmácia industrial também. Perfeito, tá? Exatamente. Então, isso muda tudo. E os estudos para cá que foram feitos, a gente chegou em outras conclusões que foi como a Amanda falou. Então, que a obesidade aumenta 7 vezes o risco de câncer de mama. Outra coisa, a gente bate muito na tecla da história do câncer, mas a gente parece que esquece de todo o benefício que a reposição hormonal traz, que se você coloca na balança, gente... É muito mais benefício do que prejuízo. O cigarro, o sedentarismo traz muito mais risco do câncer e de doenças cardiovasculares do que uma reposição hormonal. Né? E o que a obesidade, o tabagismo, né, e o sedentarismo trazem de bom? Nada. E o hormônio? Qualidade de vida, disposição, energia, humor, libido, lubrificação, criatividade, ação. Né? Mantém, né, o seu nível. Porque a gente fala, pelo menos 1/3 da sua vida vai ser com uma baixa hormonal. Não necessariamente a menopausa, mas um decréscimo hormonal. E hoje ele está intimamente ligado à questão da longevidade por causa da história celular, né? Assim, o que nos envelhece é, de fato, essa baixa de reposição hormonal, né?